Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de café, para você que gosta de chocolate, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós discutimos política, comportamento e o que mais pular na sua telinha. Inclusive, nessa mesa está saltitando um tema muito importante. Senhor Fabiano, eu quero saber de você. Você consome podcast? Consumo, sim. Um grande veículo pra gente se informar. Já participou de podcast? Ainda não participei de nenhum. Bacana. Mas assisto muito e assisto você. Já me viu em podcast? Em vários podcasts. Te acompanho há um tempão, Ricardo. Inclusive, eu tive o prazer de compartilhar a mesma cadeira de Bolsonaro, não da presidência. Que honra, que inveja, hein, Ricardo? Mas, justamente... O Léo fez até bico agora. O Léo fez bico agora. Mas a cadeira de Rica Perrone. Bolsonaro foi lá e também foi um estouro de audiência. Ele conseguiu ali números muito grandes, né? Ele conseguiu mais de 450 mil pessoas simultâneas, já passou de milhões de pessoas assistindo. A pergunta que eu quero fazer... Ele falou sobre liberdade de expressão, a esquerda latino-americana, o que está acontecendo com a Argentina, o eterno risco de golpe, o boato sobre o almoço com Guilherme de Pádua, as piadinhas ali, a nível de churrasco, do Pix de 2000. E teve churrasco também. E ainda também, tomou uma invertida da primeira-dama. A pergunta que não quer calar, presidenciáveis ou o próprio presidente deve ir em podcast? Claro que sim. Claro que sim. Inclusive, eu acho que é uma ferramenta que o Bolsonaro e qualquer outro candidato deve usar, porque é uma nova mídia, é um novo formato que está por aí. O jovem consome, o idoso consome, minha mãe consome, entendeu? É muito bacana. Inclusive, eu acredito que é uma excelente oportunidade para o Bolsonaro realmente começar a se mostrar. Quem assistiu o podcast, tanto esse do Rica quanto o do Igor, que ele foi anteriormente, que, aliás, Ricardo, ele também teve índices de audiência gigantescos. Onde ele está indo, ele está tendo índices de audiência gigantescos, ao contrário do seu maior adversário político, que eu não vou falar o nome aqui, vou deixar para o Léo falar daqui a pouquinho. E ele teve índices astronômicos aí de audiência. É uma oportunidade para as pessoas o conhecerem como ele realmente é. Autêntico, ele é daquele jeito, quem vota nele sabe muito bem que o pacote é completo, é daquele jeito e é assim que é e não vai mudar. Ele mesmo falou com a assessoria dele, ele, em alguns momentos cita, eu já falei pro fulano, ciclano, eu sou assim mesmo, o pessoal me corneta direto aqui, mas não tem jeito. É uma excelente oportunidade. Inclusive, quem acompanhou pelo chat, quem pôde ver ali, pôde observar também, Ricardo, que muitas pessoas comentaram: poxa vida, não sabia que era assim. Caramba, foi desse jeito? Pois é, acho que vou mudar de ideia. E muita gente está, a partir de agora, confiando, se não observando um pouco mais o presidente da República e reparando que ele fala em resultado. Não fica de politicagem. O presidente tem um projeto de Estado e não um projeto de governo. Então, quando ele fala dos resultados que ele tem apresentado, que eu acredito vai ser a tônica da campanha eleitoral dele daqui para frente, Ricardo. Eu quero perguntar para a única pessoa aqui, a única pessoa que é uma jornalista de fato, apresentadora, meu amigo, Carla Ceccato. Quantos anos você ficou há quantos anos você está apresentando no jornalismo? Eu tenho 24 anos que eu sou jornalista. Você começou com 2 anos? Com 20, eu tenho 44. Porra! Você viu que eu fiz uma brincadeira aqui, obrigada, né? Obrigada. Mas, Carla Ceccato, você que é profissional aí a TV está perdendo espaço? Você acha que essa linguagem do podcast, ela atropelou a TV tradicional? Infelizmente, não. A TV ainda tem um espaço gigantesco para grande parte da população brasileira, porque a gente tem essa mania de achar, 500 mil é bom. É bom, mas só que somos 200 milhões de brasileiros. A gente precisa chegar ali nos rincões do Nordeste, chegar onde as pessoas que não têm acesso à internet não chegam. Essas pessoas que precisariam conhecer o Bolsonaro. Infelizmente, quem consome esses podcasts, a maioria das vezes, são bolsonaristas ou pessoas que já apoiam o presidente. O meu sonho é que as pessoas pudessem ver na TV aberta, que tem muito mais alcance, no rádio, que tem um alcance enorme, quem é verdadeiramente o presidente, o que ele tem feito. Porque o que a gente sabe é que a grande parte da mídia, aliás, quase toda,
tem feito uma escalada de violência e de acusações e de deméritos em relação ao nosso presidente, que a população fica apavorada. Já uma pessoa na rua outro dia me falou, Carla, é sério que Bolsonaro... Ele não conhece o Bolsonaro, porque todo dia ele apanha nas principais emissoras. E eu, infelizmente, gostaria que esses podcasts chegassem a muito mais gente, mas não chegam em quem eu gostaria que mudasse o voto para o Bolsonaro, que isso sim faria ele ganhar as eleições. Leonardo, eu quero saber o seguinte, você acredita que o debate, né, aquele debate televisivo, como disse a Carla, que vai pegar ali milhões e milhões de pessoas, como ela mesma disse, tudo bem, um podcast dá 3, 4, 5, 6... O do Lula deu 20 mil. Não, o do Igor já passou de 15 milhões. Já passou de 15 milhões. Já passou de 15 milhões. Mas eu quero saber o seguinte, Leonardo. O debate ainda, aquele debate tradicional de televisão, ele ainda é importante? Com certeza, com certeza. Num país como o Brasil, ainda existem milhões de pessoas que não têm acesso à internet. É inimaginável, né? Porque hoje, antigamente, era muito difícil, né? Na década de 90 surgiu aqueles blocões, né? Aqueles celulares gigantescos, só serviam para ligar e atender chamada, e depois, com o passar dos anos, a entrada dos anos 2000, os smartphones, e começou a se popularizar a internet, os celulares, e hoje todo mundo praticamente tem algum celular. Mas, por incrível que pareça, inclusive eu me deparei com esses dados esta semana, milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Então, sem sombra de dúvidas, a televisão ainda é um meio pelo qual as pessoas se informam. A Dona Maria, né? Eu vejo minha avó, por exemplo, que é uma senhora de 82 anos de idade, eu chego na casa dela para visitá-la, ela tá lá... E você que informa ela? Jesus amado, que medo da Dona Maria, coitada. Informo e ela vota nos candidatos que eu sugiro ainda. Esse era meu medo. Tem que trazer a Dona Maria aqui, ó. Dona Maria, você está convidada. Um beijo, Dona Valdeirês. É Valdeirês? Valdeirês, Dona então, Valdeirês. Dona Valdeirês. Baiana. Entendeu? Do Acarajé. Do Acarajé. Assiste, acompanha. Como é que ela chama? Dona Valdeirês. Dona Valdeirês, um beijo. Estou esperando aquela buchada que eu quero comer ali junto com a senhora, com muita pimenta, mas a senhora está convidada para a senhora ouvir a verdade aqui, não ficar ouvindo só o seu netinho. Eu vejo que é o retrato, é o retrato de milhões de pessoas no país que assistem esses programas jornalísticos, sensacionalistas, ou esses de diversas emissoras de televisão aberta. Então a televisão aberta e fechada também, em menor escala, ainda são fontes de informação muito consumidas, e os debates de televisão fazem diferença. Tanto que agora, depois do primeiro debate para governador do estado de São Paulo, já houveram algumas mudanças em termos de Tarcísio, Haddad, Rodrigo, e a gente verificou essas mudanças por conta do desempenho de cada candidato no debate. Então os debates são levados em consideração, as pessoas estão mais politizadas, as pessoas não estão mais como antigamente, em que elas sabiam o nome de todos os jogadores da seleção brasileira e não sabiam de sequer um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje as pessoas sabem os nomes dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não sabem escalar todos os jogadores da seleção brasileira. Então é importantíssimo que a gente também foque e olhe para o que as grandes emissoras de rádio e televisão estão fazendo, estão divulgando, estão informando, porque elas ainda assim são fontes extremamente consumidas de informação. Show de bola. Negão, como é que você viu o desempenho do Lula e do Bolsonaro em relação ao podcast? Como é que você acha? Quem se deu bem? Quem escorregou? Quem poderia ter ido melhor? Me dá quem se deu melhor na linguagem no formato podcast? Por incrível que pareça, quem se deu melhor nesse tipo de linguagem, acredite ou não, foi o Ciro Gomes. Porque Cirão do coração. Esse já tá ligeiro com o negócio de podcast há muito tempo, não é à toa que ele tem o dele. No embate entre Lula e Bolsonaro, é até meio covardia a gente comparar os dois, porque na mesma hora em que estava tendo a live do Rica Perrone, que é sempre bom a gente lembrar que ele só tinha 300 mil inscritos. Ele não era um canal como o do Flow, ele não era um Podpah, ele não era um Pod Delas, que é onde o Lula logo vai. Ele era um canal pequeno, 300 mil inscritos. E ele conseguiu colocar 454 mil pessoas para assistir o presidente. Só para fazer uma grandeza, só para o pessoal de casa entender.
O do Flow, ele tinha 4 milhões de inscritos. 4 milhões de inscritos. E do Rica, 400. Ou seja, 10%. Não, menos, tinha 300 mil inscritos. Menos de 10%. Isso. E ele quase conseguiu a mesma audiência. Exatamente. Só para pessoa de casa que de repente o Rica bateu o Bolsonaro no Rica Perrone, bateu o Lula no Podpah, que já tinha 3 milhões de inscritos. O que vocês têm que entender é o seguinte, nesse mesmo momento em que o Bolsonaro estava fazendo a sua entrevista lá no Rica Perrone, o Lula e o Janones, eu ouvi de fontes que a ideia foi do próprio Janones, não foi do Lula, abriram uma live para falar umas fake news sobre o auxílio emergencial. Tinha 17 mil pessoas assistindo o Lula, 17 mil pessoas assistindo o cara que, segundo as pesquisas, ganha de todo mundo e, se vacilar, ganha em primeiro turno. 17 mil pessoas. E ao mesmo tempo, não eram em momentos diferentes, ao mesmo tempo, num canal menor, porque o canal do Lula é um canal com mais de 500 mil inscritos, num canal menor, estava o Jair Bolsonaro dando um show. É fácil pro Bolsonaro ir nesses podcasts só e falar e ter audiência? Viu, Negão? Só para falar em números também. O do Janone, que ele tem, acho que é 8 milhões de seguidores no Facebook. No YouTube ele tem 1 milhão e 300. Ele é muito grande no Facebook. Tava com 16 mil espectadores. Isso. 16 mil. É porque assim... A taxa de engajamento... Não, é porque assim, o Lula não engaja. O Lula não engaja, boa parte por causa do PT, que nunca levou a sério a internet, e boa parte porque ele já tem uma mídia, ele já tem a televisão. Esses dias, uma repórter, uma apresentadora da Globo deu a notícia dessa última pesquisa Equest, se eu não me engano, o antigo Ibope. A mulher estava sorrindo. Ela estava feliz porque na pesquisa o Lula aparecia em primeiro lugar. Então eu acho que por isso o PT não se... A IPEC é o antigo Ibope. A Quest é outra. Ah, tá. Então é o IPEC. Aqui era o antigo Ibope. IPEC. A mulher deu a notícia sorrindo. Então, tipo assim, o Lula já tem uma mídia. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem a internet. A televisão, como um todo, bate no Bolsonaro dia sim, dia também. A própria Carla já falou sobre isso aqui. Eu acho que o Bolsonaro deveria ir em todos os programas. Eu acho que o Bolsonaro deveria ir no Roda Viva. Eu acho que o Bolsonaro tem que ir na Globo. Eu acho que o Bolsonaro tem que ir na Record. Eu acho que o Bolsonaro tem que fazer... Tudo bem que ele é o presidente do Brasil, para ele vai ser mais difícil o que eu vou falar agora. Mas eu acho que tem uma coisa que o Lula tá fazendo e o Bolsonaro não tá, que é dar entrevista para rádios de interiores e tal. Porque assim, a internet chega longe, mesmo hoje em dia. Porque assim, em 2018 o Bolsonaro ganhou só com a internet. Você não tinha fibra ótica, certo? Eu lembro que a minha internet na época era de 10 mega e eu já estava gastando uma bala com isso, entendeu? E em muitos lugares não chegava. Hoje a gente já tem fibra ótica, praticamente em todo o Brasil você tem um 4G, mesmo em cidades mais afastadas, você consegue pelo menos mandar uma mensagem por WhatsApp, onde você ainda tem aquele tipo de internet cabeada ainda, que é lenta, mas ainda dá para você trabalhar. Então a internet chega em todo lugar. Mas as rádios chegam mais longe ainda. Assim como as emissoras de televisão chegam. Eu dou o maior apoio dele lá na Globo e fazer o mesmo show que ele fez em 2018. Eu dou o maior apoio dele ir no Roda Viva, fazer o mesmo show que ele fez. Eu dou o maior apoio dele estar na frente da Miriam Leitão, lá com os outros jornalistas, Concordo. porque ele só vai enfrentar gente que está contra ele. Aqui, a Jovem Pan é a única rádio em que você vê isso. Você vê aqui o Leonardo, que é mais à esquerda, você vê aqui o Fabiano, que já é mais à direita, a Carla, o Ricardo. Nas outras emissoras não tem isso. Nas outras emissoras é esquerda e pronto. Não tem alguém para fazer um contraponto. E quando o cara tem que dar uma notícia que seja favorável ao governo, é sempre um despiorou, é sempre um mais, é sempre um infelizmente temos notícias boas, entendeu? É esse tipo de coisa. O Bolsonaro deu um show, provavelmente ele vai dar mais shows ainda, e eu queria muito entender como funcionam essas pesquisas, porque é muito difícil achar um petista na rua, entendeu? Assim como também o Lula não engaja em nada. Fica bem difícil. Fabiano, vamos lá. É uma pergunta que não quer calar. Manda. Será que essas pesquisas estão corretas por conta que justamente tem muita gente que não frequenta as redes sociais, apesar que hoje a gente tem mais de 200 milhões de aparelhos e celulares tá? Habilitados, ou seja, tem mais aparelho de celular habilitado do que gente. Ou nós conseguimos, através dessas grandezas que nós falamos, sobre engajamento, tanto é que o Bolsonaro hoje é a maior personagem política em termos de engajamento do mundo. Sim. Do mundo.
Em termos de... tanto é que quando falaram das cartas, né? Parece que ele tem 21 milhões de seguidores a mais que o Lula. E pior de tudo, engajamento. Por exemplo, a carta da democracia, quando o Lula retuitou, teve acho que 6 mil curtidas. 6 mil curtidas. E do Bolsonaro, criticando a carta, não a democracia, a carta, teve mais de 300 mil curtidas. A gente pode usar o engajamento como um parâmetro de pesquisa, de opinião pública, ou é completamente díspare do que está acontecendo na realidade do Brasil? Ricardo, eu vou concordar com o que você falou, aliás, com a Carla também, com o Negão, que as mídias, hoje, elas estão começando a conviver juntas, né? A Carla tem toda razão, o Negão. O próprio Léo citou que não chega em todo mundo a internet ainda, né? E a televisão e o rádio chegam, mas eu acredito que elas vão concorrer e um dia vão se equiparar. Agora, falando sobre o que você falou, posso falar da minha experiência, Ricardo. Eu sou jornalista também, eu acompanho o presidente toda vez que ele vai lá na minha região, na Baixada Santista, né? E ele já foi 8 vezes, se hospeda sempre no quartel, e sempre que ele vai lá, tem uma multidão o esperando. Sempre que ele vai lá, tem uma multidão o esperando. Aí ele pega, sai de moto. Quando ele sai de moto, ele faz questão de parar, conversar com todo mundo, muito acessível. Inclusive, uma colega minha, repórter, novata lá do SBT local, se eu não estou enganado, conseguiu falar com ele durante 1 hora ao vivo, na praia, ele de chinelo, bermuda, tinha acabado de descer do jet ski. Isso mostra o quanto ele está acessível. Não é difícil da gente encontrar imagens dele por aí, qualquer lugar do Brasil, Juiz de Fora agora, né, onde ele reuniu multidões. Então fica a pergunta, quem é que está sendo pesquisado? Para quem estão sendo... Você que está em casa, perguntaram para você já em quem você vai votar? Mas perguntaram assim, quem é o seu candidato à presidência? E mostraram os nomes? Dessa forma, eu vou direta? completar a sua pergunta, não querendo tirar o seu tempo. Pois não. Essa mesma pergunta, assim, alguém já te entrevistou? Agora, a segunda pergunta, você já compartilhou alguma coisa de política? Ou você já curtiu alguma coisa de política? Porque pra gente saber se essa pessoa também se engaja dentro das redes, entendeu? Exatamente. Isso é legal. Então escreva aqui, depois quando for aqui pro YouTube, escreva aqui, ó, tipo, eu já fui entrevistado, ou eu já compartilhei política, ou eu já me envolvi, dei um like, ou coloquei no grupo da família. E se você achou que a pergunta que te fizeram foi tendenciosa ou foi neutra, né? Isso é muito importante. Eu acredito que a gente tem que ter mais acesso às informações dessas pesquisas. Se eu não estou enganado, eu não sou especialista, mas se eu não estou enganado, inclusive, isso é previsto na Constituição, né? Que a gente tem que ter mais acesso aos dados. Quem pagou, quem encomendou a pesquisa, todos os números. As perguntas, perguntas que são feitas. A sequência das perguntas. Não sabe um problema que a gente tem, Ricardo e colegas aqui da mesa? Voto nulo e branco, a gente nunca sabe o número. A gente nunca sabe o número de voto nulo e branco. Isso tem um peso muito grande. Isso na influência de um resultado de uma eleição. Então eu acredito que a gente tem que saber mais sobre as pesquisas, ter um conhecimento amplo, aberto. É um direito que o brasileiro tem de conhecer isso daí e poder decidir, né? Principalmente, Ricardo, as perguntas que são feitas, né? Legal. Principalmente as perguntas que são feitas. Leonardo, é o seguinte, a gente sabe que pesquisa é feita por amostragem. Sim. Mesmo não tendo todas as pessoas dentro da internet, você tem uma amostragem de pessoas dentro da internet, que são milhões. Essa amostragem de milhões que estão dentro da internet, nós estamos vendo a olhos vistos, inclusive também nas ruas. O que você explica o Lula ter pouquíssimas pessoas nas ruas e por que ele vai pouco para as ruas e por que ele arrasta poucos petistas ou simpatizantes dele para as ruas em contrapartida do Bolsonaro? Vamos lá, eu acredito que são 2 pontos. Primeiro ponto, você que está nos assistindo aí em casa, você pode dar um Google e ver desde 2002 todas as pesquisas eleitorais. Ver se o Datafolha errou algum presidente da República
desde 2002. Pô, errou todos. Desde 2002. Isso é Todos. mentira, isso é fake news. Pode isso colocar. é mentira. Não isso vale, é não vale a gente Não, procurar peraí, por uma Isso é semana. mentira, isso é fake Não news. vale Não, procurar peraí. por uma Folha, semana. o Datafolha, Na última eleição, por Léo, exemplo, pelo amor de Deus. acertou todas as pesquisas eleitorais desde 2002. Estamos falando de 20 anos. Mas O aí Datafolha você está acertou colocando o exemplo todos. de quando falta uma semana. Aí não pode. Aí não dá. Nós estamos falando. Ele Quando errou falta uma todas. semana, não. Tanto Então, é que na última não. eleição, Tanto- o Haddad ganhava no primeiro turno. E, aliás, Isso não é verdade. uma Isso não é discussão verdade. comum. Isso não é tem sido uma verdade. discussão Isso comum. isso é um completo absurdo. Isso não é verdade. Como assim? É só dar um Google. É só- É Essa só vai ser dar a um primeira Google. vez? Exatamente. É só Pelo dar um amor de Google. Deus, Essa vai ser a primeira vez? Dá um Google e você pode ver que o Datafolha acertou todas as pesquisas eleitorais desde 2002. Todos os presidentes da República, eles acertaram. Leonardo, na última Mas ponto eleição, dois. todos os Mas presidentes, ele tá todos os pegando a números na entrevista última de uma eleição, semana antes, na aí última acertou eleição, mesmo. todos os números davam contra o Bolsonaro. Isso não é em verdade. todos os cenários. Bolsonaro estava em primeiro em todas as pesquisas Que eleitorais. isso? Que é isso, Léo? Pelo amor de Deus. Não, senhor. Você Em dá um Google. Na última Dá um eleição, Google. Dá um todas Google. as pesquisas apontavam o Bolsonaro Não, no Isso é cenário. mentira. Isso é mentira. Meu Isso é Deus, mentira. Léo. Dá um Google. Pelo Isso é amor de mentira. Deus, Léo. Isso é Você tá mentira. muito Mas maluco. você Deus, dá um Léo. Google. Não é mentira. Não é mentira, Como eu Léo, disse pelo no amor de programa Deus. passado, eu Cara, tenho a seja certeza. coerente, Leonardo. Eu Seja estou sendo coerente. Basta você Basta estar em você fazer casa, uma pesquisa. dá um Google. Todas as Exatamente. pesquisas em todos os cenários mostravam o Bolsonaro Perfeito. perdendo. Não E adianta, ele foi eu eleito. entendo, Leonardo, Tem- eu entendo, Leonardo. Tem inclusive Mas, ó, a cara do Bonner. Calma, aí. Essa mesa aqui, hoje ela está saltitante. O Leonardo. Essa mesa, às vezes, é a mesa da verdade. O Leonardo Hoje está é usando a mesa pesquisa que é uma do- semana antes da eleição. E essa pesquisa realmente Então, mostra o peraí. Bolsonaro. Então vamos lá. Olha olha Uma como que é a semana narrativa. antes da Olha como é que é. eleição. Sim. Vocês dois estão Ó, corretos, ou seja... A primeira que eu já achei aqui, ó. Bolsonaro perde pra Haddad por 45-39. Quanto tempo desde... Quanto tempo o primeiro turno? Mas é isso que o negócio falou. Quanto tempo foi o primeiro turno? Em quanto Meu tempo o primeiro querido, turno? mas quando você... A gente já tá na dia campanha eleitoral. 28 de Então, setembro. a gente tá na Dia campanha 28 eleitoral. 28 de setembro. Que pesquisa que é? Revista da Datafolha. Datafolha. Dando que Bolsonaro perde. Pra Haddad. Bom, então eu tenho que verificar essa pesquisa. São Ele tá vários. indo, Pelo amor de Deus. ele tá indo na pesquisa de uma semana antes. Léo. Vamos Então, analisar. ó, Deixa o Leonardo vamos fazer o finalizar. seguinte, Vai, então Leonardo. vamos finalizar. Então vamos fazer o seguinte: não adianta, como o Ricardo diz, como a Carla diz, como o Negão diz, como o Fabiano disse, não adianta nós discutirmos aqui nem em relação à assertividade das pesquisas eleitorais. Isso a gente vai ver na hora do voto. Boa. E segundo ponto. Segundo ponto, a aderência. E segundo ponto. Explica a aderência. E nem em relação à questão da aderência. Se fulano tem mais voto porque tem mais likes em rede social, e movimenta mais pessoas, supostamente, por onde ele passa, e o outro não. Isso a gente vai ver na hora do voto. Supostamente. Na hora do voto. Nossa Senhora. Mas eu vou explicar. Eu vou explicar a Leonardo aderência. do céu. Eu vou Cara, explicar. basta olhar as Eu vou imagens. explicar A aderência. última de hoje. Deixa ele. Eu vou explicar a aderência. Não, estica a corda que tá ficando legal. Eu vou explicar a aderência. Deixa esticar a corda, Não adianta vai. nós discutirmos aqui e fazer essa análise por meio de likes em redes sociais, porque a gente vai descobrir isso no dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, a gente descobre quem foi o mais votado. Simples, não? Mas, Leonardo, você já acabou de falar que a água é molhada. Aderência. Justamente o que nós estávamos discutindo aqui. Hoje, milhões de pessoas são dados estatísticos que você também pode dar um Google. Não, não vai pra rua. Não tem acesso. Eu quero saber a rua. Mas que rua? Avenida Paulista é a rua? Sim, a Avenida Paulista, onde a gente já derrubou o presidente aqui na Avenida Não é Paulista. rua. Meu Deus, a Avenida A Avenida Paulista, onde a gente já derrubou o presidente, sim. A Avenida Paulista, ele vai pro Jardim, Entendeu? isso... Não. Gente, ele tá indo Precisa no ser interior. Qualquer lugar que esse homem vai, Onde- ele aonde para. então vamos Ele fazer- para aeroporto. Ele para todo Ele mundo. para. Então vamos como analisar. motocicleta. Então vamos analisar de forma Fora bem do Brasil. Vamos analisar de forma bem realista. Estados como São Paulo, Sul, Centro-Oeste e Norte são estados mais conservadores. Nordeste, o PT nunca perdeu uma eleição no Nordeste desde E a 2002. motocicleta de Fortaleza? Vai perder agora. Desde 2002. Vai perder agora. Desde 2002, E vou te falar por quê. O PT nunca perdeu uma eleição. Em Minas e no Rio de Janeiro sempre varia, né? Minas, Beleza. Minas A gente Gerais, tem que ó, conversar sempre com as varia. pessoas, Isso viu, é uma Léo? questão local, uma questão de idade, uma questão de gênero. E as pesquisas eleitorais, e isso é comprovado, são métodos científicos com base, com método que realmente funcionam. E tem a sua margem de erro. É evidente. Olha, Léo, a gente posso falar tem sobre que as pesquisas? conversar com as Peraí, pessoas. Falar sobre as Tá? pesquisas. Peraí. Quem tem boca vai a Roma, mas agora. Só 2 minutos, negão. No máximo, que eu quero terminar com a Carla. Pesquisa é o seguinte, eu concordo com o Leonardo que as pesquisas funcionam. Sabe qual é o problema das pesquisas? É pouca pesquisa para muita gente.
temos 140 milhões de pessoas, 160 milhões de pessoas hoje que podem votar. As pesquisas normalmente fazem 2.000, 3.000 pessoas para o país inteiro, E como você vai saber desse tipo de pesquisa? Tenta dividir isso pelo país. Não tem como você botar na fé numa pesquisa dessa, assim como eu também não concordo botar fé em enquete. Não dá pra gente botar fé, por exemplo, na enquete que aconteceu no Rica Perrone, porque é óbvio que a maioria da galera que estaria ali estaria do lado do Bolsonaro. Da mesma forma que o Lula acabou de fazer uma live pro evento de campanha dele aqui em São Bernardo, tinha 2.000 pessoas. Se eu fizesse uma enquete ali em quem você vai votar, Lula ou Bolsonaro, 100%. O Lula ganharia. Entendeu? Com 90%, 95%. Sim, perfeitamente. O meu ponto é sempre o seguinte: nem enquete, nem pesquisa. Quem hoje sai às ruas em qualquer lugar? Não é sair às ruas num jantar caríssimo, num hotel, para receber outros donos de partido. Tomando Veve Clicou. Pra mim é o seguinte: saiu na rua. Saiu na rua também. Eu concordo com o Guilherme, com o Juliano, desculpa. Concordo com o Juliano também, com essa coisa de. Ele saiu. Juliano, pô. Leonardo. Eu concordo também com esse negócio de o Bolsonaro lotou o pessoal que tava na Marcha pra Jesus. Não, o pessoal tava ali que não. Pela Marcha pra Jesus. O que eu quero saber é o seguinte: lá no Ceará, terra do Ciro Gomes, certo? Terra dos irmãos Gomes, terra onde provavelmente o governador que vai ser eleito tem a ver com o Ciro Gomes. Lá, o Bolsonaro fez uma motociata maior do que a de São Paulo. É isso aí. Entendeu? Dia 2 de outubro, nos interiores. Dia 2 de outubro a gente conversa. Antes de ir pro intervalo, eu quero saber da Carla. O seguinte, Carla. Será que a pesquisa popular, ou seja, nós estamos falando de manifestação popular. Eu não tenho nem a provocação da pergunta em quem você vai votar. Qualquer pessoa pode sair na rua. Isso não custa dinheiro. Qualquer pessoa pode dar um like, não custa dinheiro. Qualquer pessoa pode compartilhar, não custa dinheiro. Qualquer pessoa pode assistir, não custa dinheiro. A manifestação popular não tem validade alguma. Só pode ser um método científico, datado, postulado, registrado, mas o povo, a realidade, não o papel, a realidade não tem mais valor nesse país? O que você acha? Esse menino tá tomando algum tipo de tóxico aqui e ele não está vendo a realidade? Ou nós estamos malucos e só ele que tá certo? Eu só queria acrescentar, Carla, você que é uma mulher de televisão, qual o valor que tem uma imagem? Que valor tem uma imagem? Enorme. Carla? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Pronto. Eu acho que a manifestação popular é importante, sim, mas as pesquisas também são. O problema é o seguinte: quem encomenda as pesquisas e como elas são feitas? Eu estudei pesquisa, metodologia de pesquisa na faculdade, e a forma como você pergunta pode induzir uma pessoa a dizer um candidato ou outro. A gente é igual o Ibope em televisão, né? Trabalhei em televisão muitos anos. Muitas vezes a gente perdia no Ibope, a gente falava, como pode? A gente estava ganhando, de repente desabou. A gente nunca vai saber, né? São institutos de pesquisa, a gente tem que ter fé e confiar. Mas pelos erros gritantes, grotescos do Datafolha das últimas eleições, é muito difícil confiar. E o problema é que é o seguinte: atualmente as pessoas que pedem as pesquisas, né, Datafolha, IPEC, o Quest, e um colega aqui da emissora acabou de ver que a pessoa que é proprietária do Quest participou das 2 últimas campanhas do PT. Então, assim, é muito complicado, né? E aí, nessa hora, a gente vê que as ruas e as redes sociais, elas falam muito mais. Mas o que vai falar mesmo, nisso eu concordo com o Léo, são as urnas. O problema é o seguinte, Léo, quando você escuta todo dia na televisão, Lula tá na frente, Lula tá na frente, Lula tá na frente, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro tava com o Guilherme de Pádua, que foi uma mentira. Vamos falar isso daqui a pouco. Você fica derrubando o candidato e você atrapalha, entendeu? Você atrapalha. Ou então você ajuda, porque também você vai criando uma raiva nas pessoas, né? Fala assim, não é possível que o Lula esteja na frente. Uma pessoa que foi condenada por mais de 20 juízes em 3 instâncias, um governo corrupto, e aí você vai criando uma revolta. Então, no fundo, a gente espera que o bem vença, né? A gente espera. O Negão e a Carla levantaram 2 lebres aqui no bloco anterior, que nós estamos falando da penetração, né, da influência dos podcasts. Só que aconteceu uma coisa muito interessante lá com o podcast do Rica Perrone. Que durante o podcast do Rica, o Lula e o Janone fizeram uma live para concorrer. E nessa live, o tema era: vamos desmascarar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai acabar com o Auxílio Brasil. E, mais uma vez, né, colocando ali uma fake news enorme. E outra que a Carla levantou
que estavam dizendo, e aí foi uma das primeiras perguntas que o Bolsonaro teve que responder, sobre ele ter almoçado com o Guilherme de Pádua e a esposa dele, por conta de uma foto que a Michelle apareceu com a esposa dele. Qual é a gravidade disso? Porque Gravíssimo. tá tendo na HBO um documentário que chama Pacto Brutal, Exato. da morte da Daniela Pérez. Inclusive, eu soube segunda-feira, pela doutora Ana Beatriz, que participou da HBO, que estão, inclusive, fazendo pirata. É a primeira vez depois do Tropa de Elite que estão vendendo, para quem não tem HBO, estão vendendo nas feiras livres por ali, porque as pessoas querem assistir. Aí eu pergunto, até que ponto que nós estamos aceitando, ou só um lado pode mentir, o outro é martelado? Como é que você vê isso, Negão? É muita fake news hoje tá acontecendo na mídia? Eu, sinceramente, nem tô espantado. Em 2018, o Bolsonaro era o nazista. Em 2018, apareceu a moça lá com a suástica. Em 2018, ele era racista, ele ia matar os negros na rua. Eu ouvi essa mais de uma vez. Nossa, você tá apoiando o cara que vai matar os negros na rua. Em 2018, falaram que ele ia fechar o Congresso e ia dar um golpe, que, aliás, muito bolsonarista acreditou. Eu sempre digo isso, que não foi o Bolsonaro que falou pra você que ia dar um golpe, foi o pessoal de esquerda, e você botou uma fé. Tu botou uma fé no pessoal de esquerda, tu não botou uma fé no Bolsonaro. Ele sempre disse que estava do lado da democracia. Não é à toa que não rolou golpe nenhum e nem vai rolar. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que até tá mais ou menos em comparação a 2018. Em comparação a 2018, as fake news, a covardia eram até pior. Olha a Val. Olha o que fizeram com a Val. E a mesma galera que fala, não, tem que tomar cuidado, pobre isso, pobre aquilo, acabaram com a vida da Val. A do açaí, pra quem não tá lembrando de quem que eu tô falando, entendeu? Então, tipo assim, covardia, a gente vê por aqui. Entendeu? Devia ser esse o slogan. Então, eu quero chamar você, Roma. E eu quero fazer um acerto aqui, porque eu disse que o único profissional de jornalismo nessa mesa era a Carla, mas o Roma também é jornalista, então mão à palmatória, bate na minha mão, eu quero... Ai, pronto. Sou teu fã, Ricardo. Sou teu fã. Então, também temos aqui... Aqui, esse lado aqui é só de curioso, é só maluco aqui e tal. Que é profissionais estão ali, aqui a gente grita... Aqui é o povo, e aqui é a massa que controla. A gente grita com por isso que... Então é o seguinte, quem checa... agora vamos bater neles. Quem checa vocês? Porque vocês vão lá, que nem a Mônica Bergamo falou, a Veja também retuitou e repostou um site de fofoca. E aí, Roma, como é que faz um negócio desse? Isso é muito absurdo. Eu quero colocar aqui na mesa uma palavra que a Carla conhece muito bem, que regula todo bom jornalista. Ética. A ética. A ética é o maior checador de fake news que a gente pode ter. Agora, a gente pode discutir aqui algum mecanismo para verificar. Agora, e a idoneidade desse mecanismo? Quem é que vai dizer que isso é verdade ou que isso é mentira? Né? A gente vai esperar a vítima dar o grito para responder? Então, eu acho que parte desse princípio, né? Ética. Coisa que a gente não tem visto ultimamente, né, Carla? Na imprensa. Eu trouxe uns exemplinhos aqui, ó, a respeito do Alexandre de Moraes. Quero ler pra vocês aqui, ó. O que saiu no dia da posse? Aquela posse faraônica. Rapidamente. Poder 360. Moraes assume TSE com promessa de combater milícias digitais. Muito legal. Folha. Alexandre de Moraes risca o chão na frente de um Bolsonaro acuado. G1. Em discurso de posse no TSE, Moraes defende urnas eletrônicas e diz que eleição é orgulho nacional e é aplaudido de pé. Tem um monte aqui, um monte. Olha aqui, ó. Falou que a liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. Há muito tempo que se tem feito no Brasil um jornalismo jacobino descarado. Para quem não sabe o que é jacobino, os jacobinos eram a esquerda ali dos anos 1700, se eu não estou enganado. Carla, não é isso? Eu acho que nunca foi tão descarado, assim, o lado do jornalismo demonstrado no Brasil, assim. Tem me causado vergonha. Você me perguntou como é que quem checa a gente. Não é ninguém checa a gente é que tem que checar. Boa. Um jornalista, quando tem uma informação, vou dar um exemplo para vocês, como essa.
Saiu lá um site de fofoca, tá? Que o Bolsonaro almoçou. Você liga para o assessor de imprensa do presidente Bolsonaro. Presidente, tudo bem? Tá saindo aqui num site que o senhor almoçou com o Guilherme de Pádua. Eu queria confirmar se foi isso mesmo. Aí você vai ter a resposta. Pior, esse mesmo veículo de imprensa tinha postado que ele estava numa churrascaria. Ou seja, nem a redação conversa entre si. Se eles falaram que ele estava numa churrascaria, foi vaiado. Lembra disso? Que ele ia pro jogo do Palmeiras? Como é que ele poderia estar num almoço em Minas Gerais? Aí você liga para a assessora da Michele, da esposa do presidente. Michele, você tirou foto com a esposa do Guilherme de Pádua. Foi nesse dia mesmo? Porque podia ser de outro dia. Você almoçou com ela? Você sabia quem ela era? Isso se chama checar a notícia e não reproduzir a notícia. Muitos estagiários fazem isso. Reproduzem notícias sem checar. Agora, Veja, eu espero mais. Mônica Bergamo, vocês não podem reproduzir isso. E aí você mancha a imagem de um candidato à presidência que é presidente com uma pessoa que está tendo mais aversão no Brasil atualmente, que é o Guilherme de Pádua. Isso sim é crime eleitoral. É você fazer uma propaganda mentirosa, enganosa sobre um candidato à presidência. E teve algum alarde do STF, não, do Alexandre de Moraes, do TSE? Não teve uma comunicação, uma advertência. Olha, não pode, vocês fizeram errado, vocês têm que se retratar. Porque na minha época, quando eu estudei jornalismo, a gente dava uma notícia errada, você tinha que fazer uma retratação com a mesma quantidade de linhas, com a mesma quantidade de tempo que você tinha falado mal da pessoa. Não existe mais isso, virou um balaio de gato. Cada um fala o que quer, tá um salve-se quem puder. E a mídia acabou. Antes de você terminar, também quero fazer 30 segundos. Em cima da Mônica Bergamo, mesmo depois de já terem esclarecido que era fake news e tal... Ela não se retratou. Não, ainda estava lá. Ah, deixou lá. Não, tá até hoje. Hoje eu entrei na internet, então, aparece aquele Tabola News, que eu não sei o que é aquilo. O presidente Bolsonaro almoçou com o Guilherme de Pádua. Ainda estava lá. Leonardo, é o seguinte. Tá lá. É assim... Olha, eu não sei como é que você vai, né, tratar isso daí. Eu acho que você tem que ser o contraponto e tudo mais. Mas chega uma hora que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Existem muitas mentiras descaradas, como essa, assim... extremamente descaradas. O que eu vejo a grande maldade, Carla e Roma, né, que são dois jornalistas, o Negão faz um jornalismo muito bom, todo dia ali, ele traz todas as notícias de política e tudo mais. Depois que você fala, palavras ditas não voltam mais. Você não acha que isso é uma falta de ética? Você saber que é uma mentira, e você, como fez o Lula junto lá com o Janones, saber que é uma mentira... e falar porque, mas depois vai ficar reverberando. Eu vi em isso coisa é fake minha. News. Em coisa minha. Isso é fake news. O meu portal, o meu Instagram não fala nada de política. As pessoas vêm e falam assim: quer dizer então que o Guilherme de Pádua almoçou com o Bolsonaro? Bom, e aí? Então, o que acontece? Fake news é lamentável, oriunda de qualquer dos lados, né? E vamos ser sinceros, existem fake news, mentiras... por veículos, por pessoas físicas, por órgãos, enfim, por uma série de segmentos de todos os lados, a direita e a esquerda. Então, fake news é algo lamentável, é algo criminoso, dependendo da sua gravidade, e deve ser combatido. Seja bolsonarista, seja petista, isso não importa. Então, eu repudio qualquer tipo de fake news. Agora, concomitantemente, existe algo que também me deixa bastante irritado, né? Que é a hipocrisia. Por quê? A grande mídia, quando servia para apoiar a Lava Jato, quando servia para apoiar o impeachment, quando servia para bater no PT, quem não lembra quando a Dilma foi reeleita e o povo, né, que foi recepcioná-la no comício, gritando: o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. E o PT e a Rede Globo sempre tiveram diversos atritos, esses mesmos que hoje criticam o presidente Jair Bolsonaro, como Reinaldo Azevedo, Mônica Bergamo, o Vila, a Miriam Leitão, já foram críticos ferrenhos, foram os principais críticos dos governos do PT. Então, fazendo e sendo bem honesto,
em relação à verdade, existe muita hipocrisia. A gente não pode defender que a grande mídia é válida para bater nesse lado e quando é para bater em nós, não, ela é mal, ela é péssima, ela é ruim, ela é violenta, ela é mentirosa. Você está dizendo, peraí, que naquela época eles estavam falando a verdade. Não, né? então, que tinha prova. É isso que eu queria perguntar. Exatamente. A minha pergunta, peraí. Isso é militância. Peraí, vamos lá. Não, isso é Vamos lá, militância. peraí. Eu quero... Pergunta pro Palocci, Deixa eu perguntar pro Leonardo no seguinte. Palocci, um criminoso delator. A hipocrisia sobre as pessoas, eu concordo. Porque tinham pessoas que atacavam um lado e depois agora estão atacando o outro. Então, eu concordo. Agora, você está dizendo que a Lava Jato não existiu? Não, são pessoas coerentes. Não, mas a Lava Jato, ela não existiu? Não, mas era esquema de corrupção, não existiu? É claro que houve esquema de corrupção no Brasil. Segunda coisa, Dilma fez as pedaladas, sim ou não? A Dilma cometeu erros de ordem fiscal que Fernando Henrique cometeu, que Lula cometeu, que Collor cometeu, que Temer cometeu. Mas não fizeram lá atrás. Mas eu quero saber o seguinte, não é porque... Então foi motivação puramente política. Claro, mas a política é política. Então foi motivação puramente política. Isso concordamos. Ok, perfeito. Ué, porque perfeito. se lá atrás não houve... O Brasil tinha 11 milhões de desempregados, cara. E outra, antigamente não tinha rede social. Derrubar uma presidente eleita. Leonardo, não tinha rede social. Você só tinha... É simples assim. Estocava Desculpa, mas agora abandonando o jornalismo e agora indo pro direito. Não, isso foi absurdo. Não é isso. Do ponto de vista jurídico, é um absurdo. Leonardo. Você justificar que havia 11 milhões de desempregados como justificativa para derrubar um presidente da República. Não, nada disso. Não é justificativa. O Fabiano falou dos 11 milhões. O Negão falou que ela faliu o Brasil. Ela pode falir o Brasil. Ela não pode ser derrubada por isso. Agora, se você quiser incutir crime de responsabilidade, a gente pode discutir. Leonardo, política é como um relacionamento. Tem muita mulher e tem muito homem que aceita uma traição enquanto tá ganhando alguma coisa. Enquanto o padrão de vida tá aqui em cima... Foi literalmente o governo do Lula que você tá falando. Isso aí que você tá falando é o governo do Lula. Tipo assim, já que eu tô me dando bem, vou fazer, Vista agora, grossa. Quando não tá pingando dinheiro no meu prato... A mídia sempre criticou. Quando não tá o meu cabelo, não dá mais pra fazer, o carro não dá pra botar gasolina, aí aquilo que eu deixava passar cresce. Ou seja, política é como um relacionamento. Enquanto tá bom pra mim, pode fazer as coisas aí que não tivesse feito. Você entendeu? Agora, se a Dilma tivesse, eu não digo nem um bom governo, se a Dilma tivesse feito um governo parecido com o do Lula, ela não saía. Duvido que ela tinha caído. Não tinha. Duvido. Não, gente, a Dilma derrubou o Brasil sem guerra, sem pandemia, sem nada. Leonardo, esses mesmos que atacavam o PT atacam o Bolsonaro. Isso. O papel da mídia é ser crítica, não é ser uma mídia lambibotas, Mas, Leonardo, eu concordo com hoje ela é você. mídia militante. Então você está dizendo que as pessoas eram hipócritas, mas não que tinha fake news. Então são coisas completamente diferentes. Claro que havia fake news. Leonardo, sempre houve fake news. Leonardo, você falou de coisas que eram reais, que todo mundo coisas sabia. que eram reais e fake news e que hoje também existem coisas reais e fake news. Fake news e coisas reais sempre existiram antes, há 10 anos e agora. Só que hoje tem as redes sociais para desmascarar. Que é o que aconteceu. Exatamente. O Lula falando que ia acabar o Auxílio Brasil, um superchat, olha a importância das redes sociais. Uma pessoa que estava assistindo mandou um superchat. O que é um superchat? Uma pergunta em evidência. O Lula tá falando isso. O Bolsonaro foi lá e desmentiu. Simples assim. Sim, agora eu quero fazer o seguinte. Carla Secato, você já foi benzida? Ai, eu já. Na minha infância. Isso, na infância. Foi. Que rezava e depois pingava o óleozinho na água. Eu fui todos esses Você já foi, negão? Benzido? Já. Você já foi? Demais. Por uma benzedeira. Só que é o seguinte... Antigamente curava gripe, cobreiro, mal olhado. Só que é o seguinte, olha que interessante. Quando você fazia a benzedura, você rezava, você pingava óleo na água. Porque a água e óleo não se misturam. Essa posse do Alexandre de Moraes... Boa. Teve pessoas ali que foi uma mistura de uma do lado do Temer... Achei mancada. Você vai falar sobre isso? Achei mancada. Não. E aí todo mundo junto, aí depois ali o Bolsonaro deu risadinha com o Alexandre de Moraes, não sei se temos imagens, e eles ali e deram risadinha um pro outro, e aí eu quero saber o seguinte, né? Primeiro, as imagens deles rindo e tal, não sei se tem áudio. Produção, temos áudio do Alexandre de Moraes ou não? Temos uma sonora, vamos ouvir essa sonora, que foi a sonora que preocupou todo mundo. Vamos lá. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão
não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. Temos, inclusive, as risadinhas agora pra gente ver? Enquanto eu vou chamar aqui... Olha lá, olha ali, eles trocando ideia, o Bolsonaro falou alguma coisa. O que acontece? Nesse momento que o Bolsonaro vai sentar, não tem o início o que startou essa conversa. Quando ele foi sentar e ele foi encostar, o reclinável foi muito para trás. Aí ele volta e faz uma piadinha pro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é se ele conhece o Cunha. E ele olha a cadeira e aí um começa a conversar com o outro, começa a rir e tudo mais. Aí a pergunta que não quer calar, Kátia. Eu vi muito... Meu Deus, Carla. Ainda bem que não foi só eu que... Tá vendo? Carla. Pergunta que não quer calar. Primeiro, ele fala assim, nós somos democráticos. Não queremos fake news. Queremos uma eleição com lisura. Queremos empossar a pessoa que foi... Parece que ele está dizendo assim, a água é transparente, o céu é azul. Nós queremos dinheiro no bolso e paz para todo mundo. Alguém é contra isso, ô Carla? Ai, olha, foi lamentável essa posse do TSE, foi um evento totalmente desnecessário, eu estava conversando com o Negão um pouco antes da gente começar, não precisa dessa pompa e circunstância, apenas toma posse e acabou. E aplaudiram de pé, quem aplaudiu de pé? 3 gatos pingados, sabe, uma vergonha pro presidente estar lá. Agora, por que deu risada com o Alexandre de Moraes? Não interessa, mas o Bolsonaro é boa praça. Ponto final, ele é um cara boa praça. Qualquer um que conversa com ele, dá risada, gosta de falar com ele. É isso. Se o Alexandre de Moraes conversar com ele, vai virar parça dele. Se o Lula conversar, é capaz de virar parça. Ele é um cara boa gente. Só que ele é massacrado todo dia na imprensa. Agora, liberdade de expressão. Liberdade é algo que não permite um mas. Ao contrário do que a imprensa faz com tudo que o Bolsonaro faz de bom. A liberdade não tem mais. Liberdade mais... Não, liberdade é liberdade. Você tem que ter direito de liberdade de expressão, que, aliás, é um dos primeiros artigos da Constituição Federal do Brasil, a qual o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deveria ser guardião, porque os membros do STF, os ministros, são guardiões da Constituição Federativa do Brasil. Liberdade de expressão não pode ter cerceamento de opiniões, cerceamento de questionamentos de métodos eleitorais que não começaram agora. Bolsonaro reclama da urna eletrônica desde quando foi votado em 2018. Você não pode impedir youtubers que têm os canais cancelados, desmonetizados, porque simplesmente questionam o status quo do STF, que tem metido os pés pelas mãos. O STF começou o inquérito das fake news, deu start no inquérito. Isso não pode, não é permitido. Isso tem que ser feito pelo Ministério Público, tem que ser pedido por outra instância jurídica. Ou seja, eles estão dando pedaladas para conseguir instituir uma liberdade de expressão cerceada que é muito perto de um controle. E isso é muito preocupante. Quem sou eu na fila do pão? Tive um vídeo meu censurado no YouTube, que eu não falava nada, absolutamente nada. Eu reproduzia o que o presidente Jair Bolsonaro discursou para os embaixadores, porque disse que o conteúdo era impróprio para aquela rede. Eu tô com medo de sofrer censura nesse país em que eu sou livre, um país democrático, um país em que o presidente foi eleito e eu tenho direito de falar o que eu quiser e não ser presa, não ter medo de ser presa e poder ter liberdade de expressão. Isso sim é democracia e liberdade. Boa! Ninguém vai me calar! Boa! Palmas para cá, Zé Cato! Sem falar que, lembrando que o Alexandre de Moraes mandou cancelar o Telegram, né? Vamos lá que temos poucos minutos. Também, né? O tempo urge, já está acabando. Leonardo, seguinte, eu vi muitas pessoas da esquerda, né, dizendo assim, o Bolsonaro caiu numa armadilha. Qual armadilha? Não, acredito que não. Eu acredito que ele cumpriu o papel dele de presidente da República. O mínimo que ele poderia fazer é estar lá presente, visto que outros ex-presidentes da República também lá estavam, o presidente Lula, o presidente Dilma, o Sarney e o presidente Temer, né? Lembrando que desses, Sarney e Temer não foram eleitos. Mas todos os ex-presidentes da República, exceto Fernando Henrique e o Collor, estavam lá.
Então, o presidente Jair Bolsonaro era o mínimo que ele poderia fazer. Foi uma festa cívica linda, do meu ponto de vista. Não porque eu acredito que o Alexandre de Moraes seja isso ou aquilo, porque Bolsonaro seja isso ou aquilo, mas porque a gente conseguiu reunir numa noite Jair Bolsonaro, Lula, Alexandre de Moraes, governadores, prefeitos de capitais. Então, nesse ponto de vista, ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse ponto de vista, isso mostra que está muito além a democracia, que a democracia tem que ser um valor abraçado por todos nós, por bolsonaristas, por petistas, por MDBistas, por tucanos, por pessoas que não têm vínculo ideológico propriamente dito ou partidário, e a democracia é um bem maior, e é um bem que tem que superar o discurso ideológico. Então, do meu ponto de vista, parabenizo o ministro Alexandre de Moraes, parabenizo os ex-presidentes da República, parabenizo o presidente da República, os presidentes das casas legislativas pela festa cívica e pela cerimônia que não só representa a posse do ministro Alexandre de Moraes com o presidente do TSE, mas representa que a nossa justiça eleitoral, que a nossa democracia está a todo vapor e sim, teremos eleições limpas e livres. Isso é só uma constatação. Vamos lá, Romar, eu vou ler alguns trechos aqui que eu assisti a cerimônia inteira. E é o seguinte, ele diz que é o único país do mundo que dá o resultado no mesmo dia. Isso já me assustou. Já me assustou. Não mentiu. Que queriam... Não fez uma fake news. Aí teve uma fake news interessante. Que as pessoas queriam que o voto fosse preenchido com caneta. Que ele falou que as pessoas, inclusive, escondiam a caneta aqui, ó, no punho. Foi o que ele disse. Depois, que as urnas foram aperfeiçoadas. Uhum. O Exército disse que precisava ter mais camadas de proteção. Uhum. Ele disse que podemos discutir, mas desde que não seja fake news. Sim. Porque Quem decide que é fake news? Pois é. Depois, como está... Aí o Bolsonaro não aplaudiu, e aí eu achei extremamente coerente. Também. Porque aquilo que ele não acredita, ele não aplaude. Normal. Óbvio. E as pessoas dizendo, olha, ele não aplaudiu. Mas é óbvio, se ele aplaudisse, aí que ia ser incoerente. Uhum. Agora, ele disse que ele não vai deixar... que destruam a democracia. Como estão destruindo a democracia? Eu gostaria de saber também, Ricardo, como estão destruindo a democracia. Destruir a democracia, para mim, é roubar o brasileiro no maior esquema de corrupção que já houve na história do Brasil, quiçá do mundo, ser condenado, como disse muito bem a Carla aqui, ser condenado em 3 instâncias, ter sido julgado por mais de 20 juízes e depois num esquema... É difícil a gente falar isso, né, Carla? É difícil. A gente tem que controlar as palavras. É difícil. É muito triste. É muito triste. Olha que ponto chegamos. A gente tem que medir as palavras para não ser caçada, derrubada, indiciada, presa. Foi libertado, continua condenado, né? Continua condenado. Isso, pra mim, é ferir a democracia. Ferir a democracia é administrar o Brasil de tal forma a levá-lo quase à decadência total, a sermos, infelizmente, iguais à Venezuela, né? E depois ser tirada do poder e acharem que não foi nada, não. Ela não cometeu crime nenhum, de fato não cometeu crime nenhum, né? Mas realmente quem sofreu na pele o desemprego sabe dizer como é bom ver ali Dilma, Lula, Temer. Aliás, só corrigindo o Leonardo, o Temer foi eleito, viu? O Temer foi eleito por quem votou na Dilma, tá? O Temer foi eleito por quem votou. Foi eleito vice-presidente, não Dilma. Presidente. Mas foi eleito, pelo voto. Vice-presidente, não pra presidente. isso que ele é eleito, para ocupar a cadeira caso a presidência ele saia. ocupou, ele virou presidente. Exatamente. Isso é democracia. E outra, eu tô aguardando para ver aqui a análise da linguagem não verbal que certamente o Ricardo vai fazer do Alexandre de Moraes. Longe de mim ser especialista. Longe de mim ser especialista, mas só o fato de um cara colocar ali na posse dele pessoas que feriram tanto o Brasil já mostra quais são as intenções dele. Alessandro Negão, eu quero saber as suas colocações sobre essa benzedura. Tentaram juntar água com óleo. O que aconteceu com essa benzedura do TSE? Achei bem cafona essa cerimônia aí. Pra mim era só ter falado assim, Alexandre, parabéns.
Você é o novo presidente aqui, é você que tá mandando, tamo junto, senta todo mundo aqui, bate palma pra ele, um abraço, ia ter saído bem mais barato. Todos os dias eu e minha esposa a gente faz uma live para em média mais ou menos 3.000, 3.500 pessoas. Todos os dias eu evito de falar do STF. Todos os dias eu evito de falar de Alexandre de Moraes. Todos os dias eu evito de falar de todos os ministros. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque eu tenho medo. Simples assim. Eu tenho medo. Não é nenhuma questão de, negão, você não vai fazer ataques, você vai... Uma que eu já sou o cara mais respeitoso, assim, quando é em relação a autoridades. Eu sou o cara que não fala esquerdopata, eu jamais diria o tal do cabeça de ovo, jamais. Eu chamaria sempre o Alexandre pelo nome dele, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Mas eu literalmente tenho medo. Sabe por que eu tenho medo? Vou falar alguns nomes aqui, ó. Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Daniel Silveira, o PCO, Bárbara do canal Te Atualizei, Terça Livre, Roberto Jefferson. No caso da Bárbara é de quem eu mais tenho medo. Por quê? Porque a Bárbara teve o seu canal desmonetizado. A parte é engraçada. Tipo assim, ela não teve o canal desmonetizado, ela só não pode pegar o dinheiro que ela está fazendo com o canal dela. Olha que doideira, entendeu? No caso do Alan dos Santos é pior ainda, porque esse teve que dar a linha do Brasil. Entendeu? E hoje hoje chamam ele aqui no Brasil de refugiado, não, como Foragido. É o nome? Foragido. Acontece que todo mundo sabe onde está Alan dos Santos. O problema é que a Interpol não acha que Alan dos Santos ele é acusado, ele é um criminoso. A Interpol não vê ele como um criminoso. Por causa dessas pessoas, eu não cito Alexandre de Moraes. Todas as vezes que tem uma notícia sobre o TSE, todas as vezes que tem uma notícia sobre a bendita da urna eletrônica, todas as vezes que tem uma notícia sobre qualquer uma dessas coisas que estão acontecendo, eu evito ao máximo. Eu tenho família. Eu sou arrimo de família. Na minha família eu ainda tenho que dar conta do meu pai, da minha mãe, da minha casa. Então eu não posso ter um carro preto da Federal batendo na cidade de Tiradentes 6 horas da manhã. Como eu explico isso? É triste eu não isso, posso né? ter. Então, tipo assim. A que ponto chegamos? Aqui a gente tem 2 jornalistas profissionais. Eu sempre brinco que eu sou o cara do povo. Eu não tô aqui representando os negros. Eu tô aqui representando o povo. Eu sou o cara que grita e aponta dedo. Profissionais tá aqui, ó. Tá o Roma aqui, tá a Carla aqui na nossa frente. E olha só que até eles não podem falar direito. Então, tipo assim, tá muito errado as coisas aqui no Brasil. Seguinte, palmas pro Negão. Muito bom, seguinte, Negão. eu tenho medo de ter medo. Essa aqui é a verdade. Porque falar nesse país virou crime. E se crime fosse, tem o Código Penal para ser executado. Exatamente. E tem todo o trâmite, tem toda a como é que chama? A liturgia da justiça que a gente não está vendo. Porque uma pessoa só, não ela prende, condena e determina e multa. Isso nos assusta muito. Se assusta os jornalistas, imagina nós que somos mero povo e você aí de casa. Eu quero que você escreva depois lá no YouTube. Você está com medo de falar? Você escreve palavras com números para ninguém ver o que você está escrevendo? Escreve ali para saber se você também já fez isso, se autopuniu e se autocensurou. Que eu já faço isso. Até palavras você tem medo de escrever num país que se diz democrático. E não por causa do presidente, mas pelo outro lado. Linha de Frente termina por aqui. Eu quero a sua participação. Muito obrigado, bancada. E até mais, pessoal. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.